Ele
ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Reina o Espírito sobre a carne. Precisamos seguir e conhecer a Cristo. Esse tem que ser o objetivo da nossa vida. Às vezes a gente perde tanto tempo pedindo tantas coisas e nós esquecemos que o primordial da nossa vida é a presença dele. Precisamos buscar a presença dele acima de todas as coisas, declarar que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos é dele, por causa dele. Se hoje nós estamos vivos, se hoje nós estamos de pé, foi porque Jesus se entregou naquela cruz por cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui, para adorar em espírito e em verdade. Adora ele, adora. Tudo que
se compara à graça dele sobre nós. Porque a tua graça nos basta, Senhor. O seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós não nos achamos dignos da presença, nos achamos fracos demais. Mas é quando nós somos fracos que nós somos fortes, porque em Deus nós somos mais do que vencedores, Ele nos faz fortes. E nós precisamos entender que digno nós não somos, mas é a graça dele. É pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós somos alcançados. E a graça é isso, é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele se entregou por nós. Nós não merecíamos, mas Ele nos alcançou. Que você possa ansiar e desejar a presença dele todos os dias sobre a sua vida. E entender que nada se compara com a glória dele, nada se compara com a presença dele. E quando nós temos a presença dele, nós temos tudo, porque ele cuida de tudo em nossas vidas. Por isso descansa e confia em Deus. É o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir, te conhecer, é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, tu és o alvo da minha vida, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus é muito bom. E Ele tem que ser o alvo da nossa vida. Às vezes a gente se distrai, se dispersa com alguma coisa e o foco, né, o alvo muda. Então, às vezes o louvor assim, a gente começa a repensar na nossa caminhada e voltar ao alvo de novo, o foco que tem que ser, porque senão a gente no meio do caminho tantas coisas acontecem, os problemas surgem, se levantam adversidades e a gente acaba se distraindo com aquilo e dá um foco maior para o problema do que para Deus. E a gente precisa estar atento a isso, porque hoje eu estava até pensando sobre isso. O cristão hoje ele anda muito distraído. Por isso que o inimigo tem tido facilidade em dominar algumas cabeças, algumas pessoas. Uns por interesse, outros por vaidade. E às vezes a pessoa pensa que o conhecimento que ele adquiriu, e ele está ali pregando a palavra de Deus, ele pensa que aquilo é dele. Isso aí é uma astúcia que o inimigo usa para derrubar o homem. E às vezes a pessoa realmente é um homem de Deus, uma pessoa que tem entendimento da palavra, que estava com o coração voltado para trabalhar na vida das pessoas, ser usado como instrumento de Deus, porque na verdade tudo que a gente faz na obra de Deus não é nosso, é tudo dele. O conhecimento que a gente tem é dele, a sabedoria que ele dá é dele, para a gente poder tratar as ovelhas que são dele. Inclusive quem está sendo usado também está sendo tratado. Não é só o que está lá ouvindo que está sendo tratado, o que está falando também é tratado. É por isso que a Bíblia,
sabedoria da Bíblia é infinita. Quando Deus pede para a gente cuidar das ovelhas, quando Deus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro fala: não. Pedro era bem simpático, Pedro era um cara calmo, tranquilo, manso. E ele pergunta a segunda vez: Pedro, tu me ama? Pedro diz: amo, Senhor. Aí ele olha para Pedro de novo, a terceira vez, e pergunta: Pedro, tu me ama? Imagina como é que Pedro respondeu. Claro, Jesus, o Senhor já me perguntou 2 vezes, já respondi que amo o Senhor. Ele falou: então vai cuidar das minhas ovelhas. Então é como se dissesse assim: você me ama mesmo? Mesmo assim, irritado, do jeito que você ficou porque eu te perguntei 3 vezes, porque você vai ouvir coisas lá muito mais de 3 vezes. Então você vai lá cuidar das minhas ovelhas, porque ao mesmo tempo que ele ia cuidar, ele ia também ser tratado, ia ser preparado para aprender a ouvir 3, 4, 5, 6, 10, 20 vezes a mesma situação. Porque tem gente que muda. Tem que ter essa paciência, esse domínio próprio. Porque tem gente que muda de um dia para o outro. Entra na igreja, parece que bate num paredão a 300 km por hora, não pisou nem no freio. Não deu tempo. Muda a visão, o entendimento. Tem gente que não. Tem gente que vai, pare, passo. Pare, passo. É um tratamento para que a transformação seja consistente. E não adianta a gente dizer: eu mudei, eu aceitei Jesus, eu estou transformado, Não adianta. Se Deus olha no coração e não vê firmeza. Então, algumas coisas que acontecem na nossa vida, Deus permite que aconteça, que é para trazer isso para nós. E a gente entende isso com texto bíblico também. Porque teve uma reunião com os discípulos. Jesus não estava lá nessa reunião. Se reuniram. E aí, Tomé sentou do lado de Pedro e falou assim para Pedro: eu queria que Jesus estivesse aqui para me conferir verdadeiramente se ele foi pregado mesmo na cruz. Eu fico imaginando. Está lá no texto escrito assim, que Tomé queria que Jesus estivesse lá, mas eu fico imaginando Tomé falando: queria que Jesus estivesse aqui do nosso lado, aqui, para ver se é verdade, não é bem negócio que ele foi pregado. Eu queria ver a marca nos pés dele, eu queria ver a mão dele, onde botaram o prego, que não foi na mão, foi no pulso, né? Dizem mão, mas foi no pulso. Queria ver a marca ali. E o discípulo: rapaz, você é louco, rapaz, você não está acreditando que isso aconteceu? Não, eu não vi. Então ele queria dizer o quê? Por isso que o pessoal brinca lá fora, né? Chama de pessoas às vezes Tomézão, que tinha que ver para crer, tem que ver para crer. Só que Jesus não estava lá nessa reunião, a portas fechadas. E dali, alguns dias para frente, ninguém encontrou Jesus. Ninguém encontrou. Marcaram uma outra reunião na outra semana. Estava com a porta fechada, trancado, ele lá dentro com a porta fechada. Daqui a pouco, Tomé lá sentado, a porta fechada, ninguém abriu a porta. Quem sentou do lado de Tomé? Jesus. Sentou do lado de Tomé. Ah, pastor, o que tem de sentar do lado dele? Mas como ele entrou? Se a porta estava fechada. Já começa aí a história. Tomé já deve ter ficado meio tonto. Como é que esse cara entrou? Ninguém abriu a porta para ele. E eu estou vendo. Ninguém está me contando, eu estou vendo. Ele está aqui do meu lado. Aí Jesus, né, para não perder a oportunidade, vira para ele e fala assim: Tomé, bota o dedo aqui, ó. Aí ele olhou, viu a marca e botou o dedo. Viu? O que tu acha agora, de verdade? Aí eu pergunto para mim, eu imagino a cabeça de Tomé como é que ficou. Porque Jesus virou para ele e falou assim: você não falou para Pedro que queria que eu estivesse aqui sentado do teu lado para você colocar o dedo na minha cicatriz? Eita, meu Deus.
Aí Pedro deve ter falado assim, rapaz, que esse negócio é esse? Ele sabia, porque ele estava junto com os discípulos, ele sabia que não tinha contrato com Jesus. Ninguém podia ter contado isso para ele. Não tinha celular naquela época para ligar para ele e falar o que ele tinha falado. Não tinha telefone, não tinha telégrafo, não tinha carta, nada. Não tinha como falar para Jesus aquilo que Tomé falou para Pedro. E aí? E agora? Aí eu fico imaginando Jesus. E agora, Tomé? Tu acredita ou não? Tu está vendo? Tu viu? Deixei você ver. Esse é o Deus que a gente serve. Ele entende tudo. Por quê? Simplesmente porque Deus não quer ninguém por obrigação. Deus quer por entendimento. Eu vim duvidando de algumas coisas no começo da minha caminhada. Eu cheguei cheio de teoria, que eu vinha de fora lá, né? E a gente lá fora, a gente tem que vencer as coisas. Aqui dentro, Jesus vence por nós. A gente só ajuda ele como pode. Mas o restante ele faz. Tanto que ele virou para Josué e falou, ó, eu quero só duas coisas de você. Lá em Josué 9 ele fala assim, eu quero que tu seja forte e corajoso. Forte para resistir e corajoso para enfrentar. O restante, deixa comigo. Só faz isso. Seja forte e corajoso e deixa o restante que eu faço. E foi o que ele fez. Então, esse Deus que a gente serve é um Deus que entende as coisas. E ele tem que ensinar isso para nós. A gente tem que ter paciência de entender as pessoas. Porque a gente vem com um raciocínio formado. Como eu vi. Hoje, não duvido de nada. Nada. Já vi tanta coisa no mundo espiritual que eu... E aí tem um detalhe, quanto mais você vai caminhando com Jesus, vai buscando intimidade com Ele, mais Ele vai te confirmando aquilo que está sendo falado para você. E aí você começa a deixar de se preocupar com algumas coisas. Porque se a pessoa estiver inventando aquilo, Deus vai confirmar para você que aquilo não é verdade. Para quê? Para que você não aprenda a caminhada de uma forma errada. A gente tem que aprender da forma correta para poder ensinar da forma correta e a transformação acontecer. Porque o mundo espiritual, ele é muito real. Ele existe. Não tem como a gente descartar. Semana passada eu estava conversando com um amigo meu e eu falei para ele, meu irmão, pode acreditar, porque eu já vi coisa até muito pior do que isso. Eu fui orar em casa de famílias e os vizinhos do lado ficavam apavorados. O pai puxava a faca para matar o filho. Quando eu cheguei na casa para orar junto com o pessoal da libertação, o cachorro que estava dentro da casa do cachorro queria derrubar a casa dele. Prenderam o cachorro. Quando a gente está passando, eu fui o último a passar. Quando a gente estava passando, o cachorro virou capeta dentro daquela casa. Ele batia nas paredes, latindo e querendo sair para morder a gente de qualquer maneira. Aí eu falei, o Espírito falou assim, encosta a Bíblia para você ver uma coisa. Eu falei, negócio de maluco é esse? Aí encostei a Bíblia assim, ó, na porta do cachorro. O cachorro... Tira a Bíblia. Tirava a Bíblia. Ih, rapaz, o negócio está pior do que eu imaginava. Até o cachorro está possuído. Aí tem gente que acha que demônio não entra em cachorro, que demônio não entra em criança. Eu fui orar 2 garotos uma vez, uma casa aqui na Pindaí, 2 crianças, uma de 9 e um de 10 anos. Que o pai pediu para eu orar. A mãe não tinha falado nada comigo, o pai que falou que os garotos estavam num comportamento meio estranho. Aí eu fui orar. Foi botar a mão em um, pum!
caiu. Aí, botei a mão no outro, segura ele que vai cair também. Pum, caiu também. Aí baixei para orar. Os dois caíram no chão. Quando eu baixei para orar, eu orava o garoto, o olho dele virou todo para cima assim, ó. E só ficou a parte branca aparecendo. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu sabia que o demônio pegava criança, mas aquilo eu nunca tinha visto. Fui orar a Deus, fui buscar entendimento do que era aquilo. Saiu, foi embora. O garoto levantado, ficaram bem. Mas Deus revelou para mim, aquilo era espírito de morte. Aí eu falei na igreja na época, eu falei assim, tem algum crente aqui dentro que acredita que criança é intocável? Pode deixar de acreditar, porque é real. Dois jovens, duas crianças. Um espírito, eu falei para a mãe dele na época, falei, isso é espírito de morte, tá, de suicídio. Ela falou, aí ela me contou, quando eu falei isso para ela me contou que uma vez estava na passarela com ele na Avenida Brasil e queria se jogar na passarela. Eu falei, viu? Então você está confirmando o que Deus falou para mim. Os garotos ficaram bem. Então o mundo espiritual, ele é muito real. E quando lá a gente vai até falar isso, sobre isso hoje. Quando lá em Efésios, Deus dá toda a vestimenta e toda a armadura espiritual para a gente, cada item da armadura de Deus, ele tem um objetivo. Cada um. Todos têm seus objetivos e é um complementa o outro. Não dá, presta bem atenção, não dá para usar a armadura incompleta. Usar 2 ou 3 itens e o outro não usar. Tem que usar ela completa. O capacete tem o mesmo valor da sandália da unidade. Um está numa ponta e o outro está na outra. Um não funciona sem o outro. Simples de entender. Se eu não tiver humildade, eu não vou saber lidar com aquilo que Deus vai colocar sobre a minha cabeça. Não tem como. São duas coisas que Deus ama. Deus pode dar um conhecimento fantástico para o homem. Fantástico. Mas Deus precisa que a gente seja humilde e obediente para Ele poder trabalhar. Humilde e obediente, Deus muda a história, faz tudo. Ah, mas está destruído. Não interessa, para Deus não tem destruído nem existe. Canso de dizer isso aqui. Para Deus não existe nem burro, nem inteligente. Para Deus existe. Ponto. Porque Ele é que vai fazer as coisas. Ele é que vai capacitar. Ele é que vai transformar. Então, para Deus não existe nem tão lá embaixo, nem tão lá em cima. Porque Ele é que move. Amém? Participar dos dízimos, das ofertas. O Doca vai me ajudar. O Doca está com uma borboleta brilhosa aí. Quem quiser abrir aí, pode ir lá em Efésios. Efésios capítulo 6.
vezes, a gente tem um conflito interior. E a palavra de Deus ela é um ensinamento perfeito para desfazer todo conflito. Depois eu vou ler 2 versículos em outro livro para a gente entender que a gente tem direito de ficar às vezes meio confuso com algumas coisas, porque teve gente na Bíblia ali muito mais inteligente que nós, muito mais íntimo de Deus, e que também em determinado momento teve confuso, só que buscou entendimento, e com o tempo a caminhada foi sendo transformada, e lá na frente conseguiu acabar. Porque eu sempre digo aqui, e eu quero que grave isso, o inimigo, ele nunca vai atacar eu ou você direto. Ele sempre vai confundir a nossa mente de alguma forma, ou por falta de entendimento, ou por acreditar em alguma coisa que não é verdade, ou por desacreditar em outra que é verdade. Mas ele vai confundir, ele quer confundir a mente. Que aí quando ele confundir, aí ele ataca. Aí ele faz o que ele quer, porque a mente está confusa. Não tem um raciocínio lógico. Então ele faz o que ele quer. A gente vai ver isso na Bíblia. Não apenas o que eu estou falando, não. Vamos ver ele no texto. É para convicção. Eu gosto de falar as coisas e mostrar que está na Bíblia. Para não dizer, o pastor falou, eu tenho que acreditar nele. Não, você não tem que acreditar em mim, não. Tem que acreditar no que está escrito ali. Porque ali não tem como contestar. A ciência está tentando contestar a Bíblia até hoje. Ficaram estudando um montão de anos aí, milhões de anos, está estudando até hoje, para chegar à conclusão que todos nós, a ciência chegou à conclusão que todo ser humano descende de um homem só. Meu Deus do céu, está escrito ali. Para que estudou tanto? Está escrito ali. Quem foi que sobrou depois do dilúvio? Quem foi? Que fez o barcão grande, a arca grandona? Quem foi? Não só sobrou ele e a família dele? E a gente é descendente de quem? Do macaco? Só sobrou ele e a família, não sobrou mais nada. Está provado isso. Isso já está aprovado? Está aprovado. E houve dilúvio, não deu tudo, não sobrou nada. Só sobrou ele com a família, dentro da arca que Deus mandou fazer. Aí eles agora, depois de 2000 e tantos anos, chegaram à conclusão que todo mundo descende de um homem só. Precisava estudar tanto para isso? Era só ler a Bíblia. Simples assim. Ler a Bíblia, e aí está aqui, pronto, acabou. Ajudou a ciência. Fez uma leitura bíblica, já entendeu tudo. Vamos orar pelos dias, pelas ofertas, agradecer ao Senhor. Deus amado, Santo, queremos agradecer, Pai, por esse momento de fidelidade contigo, entregando ao Senhor, devolvendo, na verdade, para as tuas mãos, aquilo que não é nosso, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, pela nossa vida financeira, pelos recursos que o Senhor tem enviado para nós, porque se o Senhor não nos der saúde e condições para trabalhar, Senhor, nós não teríamos esse recurso, Pai. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia, pelo cuidado que o Senhor tem tido com a nossa casa, com a nossa família. Pedimos, Deus, se existe alguém nessa igreja que esteja desempregado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abre uma porta de emprego, para que esse irmão nosso, essa irmã, possa também, Deus, estar participando desse momento, se for o desejo do seu coração, porque ninguém é obrigado a nada na caminhada contigo, Senhor. A única coisa que o Senhor quer de cada um de nós é o nosso coração, que o Senhor pede o nosso coração, através da obediência e da humildade, Deus. Por isso, ajuda, Senhor, aquele que ainda está desempregado, Pai. Ajuda também, Senhor, aqueles que estão trabalhando, mas que as empresas estão colocando disponíveis vagas promocionais para aumento de salário, para que essas pessoas aumentem os seus salários, ocupem essas vagas indicadas pelo teu Espírito como as pessoas certas e capazes para ocupar esse lugar, porque eles vão te representar, Senhor.
não a eles mesmos. Aqueles que têm processo na justiça, Pai, em nome de Jesus, Senhor, toca nos juízes e embargadores, que eles peguem esse processo e deem causas ganhas aos teus filhos por direito, Pai. Aqueles, Deus, que também trabalham como eu, que têm suas empresas, que dependem de vendas, de negócios, Pai, ajuda, Senhor, orienta, traz os contratos, traz os compradores, as pessoas que possam comprar e fazer negócios com cada uma dessas pessoas, para que eles também aumentem seu faturamento e consigam, Senhor, resolver situações, quitar dívidas e acertar, Pai, o compromisso contigo. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego em tuas mãos cada dizimista, cada ofertante, aquele também que não pode participar, Deus, ajuda da forma melhor que o Senhor vê de que a pessoa precisa. O Senhor é um Deus que pode todas as coisas, Pai. Por isso, já entrego em tuas mãos cada dizimista, cada ofertante, aquele também que não pode participar, dá entendimento e conhecimento, Pai. E te agradecemos, Deus, por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. E o povo que crê, diga amém. Vou estar aqui à frente recebendo sua oferta, seu dízimo, então, abençoando a sua vida. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Eu vou ler, só para a gente entender o que eu falei aí, de que às vezes a gente fica meio confuso com algumas coisas, a cabeça fica meio, né? Porque às vezes acontecem algumas coisas e a gente não sabe como é, o que é aquilo, o que representa, ou por que aconteceu, a gente fica confuso. Então, lá em Romanos, no capítulo 7, vamos ler isso? Não, deixa aí Efésios aí, deixa Efésios aí. Eu vou ler só isso aqui para a gente ter um entendimento do que a gente vai falar. No Romanos 7, o versículo 18 fala assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E aí vem todo um contexto de explicação. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse sim eu faço. Paulo falando isso. Aí lá no 25 ele fala assim, lá no final, depois de todo o entendimento, ele fala: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí, vamos lá para Efésios 6. Efésios 6. Do versículo 10 até o versículo 19. Caminhando com a armadura e aqui no outro texto, a armadura do cristão. Diz assim a palavra do Senhor Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. Presta bem atenção nisso aqui. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, olha contra a gente, nos lugares celestiais. Portanto, tomai de novo toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. 19. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Só até aqui. Glória a Deus. Deus amado, queremos, Senhor, agradecer pelo ensinamento, em primeiro lugar pela sua presença, Senhor. Porque sem ela não entendemos nada. Porque nós achamos que somos algumas coisas, mas o Senhor mostra para nós todos os dias que nós não somos coisa alguma sem a sua presença. Se nós estamos de pé, respirando, andando, vendo, ouvindo, falando, é porque o Senhor permitiu, porque o Senhor deu um sopro de vida. Por isso, Deus, nós te agradecemos, Pai, por estar aqui essa noite, porque temos certeza que o Senhor nos trouxe debaixo da tua santa e poderosa proteção. Pedimos, Deus, que o Senhor abençoe as nossas casas, nossa família, cada membro, Senhor, da nossa família seja tocado pelo teu Espírito Santo, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja mudança para o caminho de salvação. Todos nós precisamos, Pai, do teu Espírito. Toma a nossa mente, toma o nosso coração. Não permita, Senhor, que a astúcia do inimigo venha agir sobre o corpo que é templo do teu Espírito Santo. Nos ajuda e nos orienta para conseguirmos, Senhor, nos desvencilhar das ciladas do inimigo, Pai, para que possamos trilhar e vencer o caminho de vitória. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo isso. Que não seja eu falando, Senhor, que seja o seu Espírito. Toma minha boca, meu pensamento. Não permita, Senhor, que saia coisa alguma que não seja da sua vontade, Pai. Ajuda cada um de nós a entender, Senhor, tudo, Pai, que o Senhor vai colocar para cada um de nós, porque tenho certeza que isso vai ser alimento para o nosso corpo e lâmpada para os nossos pés, Pai. E que amanhã nós estaremos totalmente diferentes do que nós estamos hoje aqui. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E o povo que crê, diga amém. Itens de proteção de Deus: couraça da justiça, capacete, proteção para a cabeça e a mente do cristão. O elmo protege o seu coração contra sentimentos, contra ataques que trazem tristeza, que trazem dor, sofrimento. O capacete vai te proteger contra pensamentos contrários à vontade de Deus. Vão direcionar você com pensamentos que o Espírito Santo
vai colocar na sua mente. Vou falar uma coisa aqui, porque às vezes as pessoas têm dúvida ainda sobre isso. O inimigo, ele não lê seu pensamento. Ele não lê seu pensamento. Mas o que você falar, ele ouve. Pô, legal, pastor. Então ele não coloca pensamento na minha cabeça. Errado, coloca. Ele não lê pensamento, mas ele coloca. Para quê? Para poder conduzir. Quando você coloca o capacete da armadura de Deus, ele te protege contra isso. Por que o camarada na obra usa aquele chapéu? Porque tem aquele negócio por dentro igual um amortecedor, né? Fica distante do capacete dele. Tem um negócio por dentro que encaixa na cabeça e o capacete fica mais pro alto, para proteger contra qualquer coisa que for bater na cabeça. E o mundo espiritual, nós podemos pensar da mesma forma. Tudo que for ataque do maligno na sua mente, o capacete é para proteger a sua mente contra pensamentos. A visão pode entrar, porque o que nós entendemos isso, que a formação do nosso pensamento, das nossas atitudes, é do que entra pelos olhos, pelo ouvido. E o que a gente fala. Porque o que você fala não atinge só os outros, você está ouvindo o que você está falando. Por isso que a Bíblia fala, a boca fala do que está cheio o coração. Se eu falo só de coisa boa, meu coração está cheio de coisa boa. Mas se eu começo falando bem, daqui a pouco eu estou falando um monte de coisa errada, é porque tem alguma coisa ainda que precisa ser transformada. Sandália, antes da sandália, escudo. O escudo antigamente era de madeira. Hoje que inventaram aqueles escudos de ferro, né? Porque agora é espada, mas antigamente o inimigo lançava do outro lado, ele lançava as setas acesas, tanto para atacar fogo como para pegar nas pessoas e queimar. E o escudo de madeira para quê, pastor? Pegava fogo? Duvido. Escudo de madeira, a madeira grossa, quando escorava a seta vinha acesa, quando ela batia no escudo ela apagava, porque a ponta dela entrava, aí pum, apagava. A intenção é exatamente essa. A seta é lançada na tua vida, para você, na tua casa, para tua família, para alguém da tua... E aí, com o dado, com o escudo, você consegue rechaçar o ataque do maligno. Porque às vezes não precisa nem ser uma seta, um dardo. Já viu aquele dardozinho que joga naquele quadro? Pá! O pessoal brinca com aquele joga. Às vezes é um dardinho daquele que o inimigo lança, inflamado. A Bíblia fala inflamado por quê? Não fala aceso. Fala inflamado porque tudo que é inflamado não presta. Ah, pastor, a minha unha está inflamada. Não é nada demais, né? Inflamação na unha. Não trata não para ver. Vai perder o dedo. Se bobear, perde a mão. Ei, que exagero, pastor. Eu vi isso em hospital, de gente que levava meu pai. O problema começou no dedinho mindinho do cara. Inflamou, ficou preto. Quando ele no dia seguinte já estava em cima na perna. Aí tinha que cortar metade da perna fora. Quando a Bíblia fala dardo inflamado, é para a gente tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente não dá valor e não dá muita atenção. Ah, isso é besteira, isso é bobagem. O inimigo fica só sentado batendo palma. Vai agravar, vou agravar, porque não está acreditando, então eu vou. Agora é que eu vou pegar firme mesmo. Porque quando a gente não acredita em alguma coisa, é igual você está doente e você, não é nada demais, não, eu estou bem, não vou tomar remédio não, que eu estou bem. É só um princípio de pneumonia, né? Daqui a pouco quando vai no médico, está tuberculoso. Por quê? Porque não cuidou. Mas é um princípio. Então, tem que ter todo esse cuidado. A armadura, você tem que lembrar mesmo, você tem que lembrar daqueles filmes medieval, que aquele cara tem aquele capacete, tem aquele elmo que bota aqui, tem aquele escudo, aquela espada, aquela lança, tem aquela bagulho que prende na ponta da perna, o que calça por cima do sapato. Tem que ter a armadura, ela tem que ser completa.
Não dá para colocar armadura. Vou botar o capacete só. Tu vai ter que ficar igual. A seta vem por aqui, tu tem que abaixar, porque só tem uma parte da armadura. Vai proteger só a cabeça. E o resto do corpo? Vai sofrer. Então, a gente está com a armadura completa, se vier um ataque por trás, você tem defesa. Se vier um pela frente, você tem defesa. Se vier na tua cabeça, você tem a espada. A espada, que é a palavra de Deus, para se houver necessidade, você atacar e se defender com ela. E a gente às vezes passa por determinadas situações e a gente tem toda uma armadura e a gente não usa. A armadura de Deus, ela é para proteção do cristão. Mundo espiritual. A palavra de Deus tem que estar na minha mente, é o capacete. A palavra de Deus tem que estar. O Espírito de Deus tem que estar me protegendo, tem que estar no meu interior, guardando todo o meu corpo, livrando de enfermidade. Às vezes, as pessoas têm enfermidade e estão com ela porque querem. Eu tenho um exemplo claro disso. Não aconteceu com ninguém me contou não, foi comigo. Deus me usou para orar por uma vida de uma pessoa que tinha câncer, a pessoa ficou curada. Na mesma igreja que eu estava, eu fui descobrir já quando estava morrendo que o pastor também tinha câncer. Mas ele falou comigo, ele veio me procurar, ele veio pelo menos me perguntar. Será que, aí eu fico imaginando assim, será que Deus falou com ele e ele ficou com a vaidade? Não ia falar comigo porque eu era diácono e ele era pastor? Mas eu orei a esposa dele tinha uma dor de cabeça crônica e nunca mais teve. E ele viu. Mas eu fui descobrir que eu estava morrendo. E ele nem falou nada comigo. Eu fui descobrir que estava havendo convicção depois que morreu. Porque eu desconfiei antes. Só que ele também não falou nada. E eu também não perguntei. E aí, a gente olha e diz, às vezes as pessoas sofrem naquela situação, uns por falta de entendimento, outros por causa da vaidade. Eu não tenho vaidade nenhuma com doença. Se eu descobrir que eu estou com alguma doença ruim, brava, eu vou chegar na igreja e vou falar. Aí vai ter gente que vai falar assim, pastor, não pode ficar doente. Ih, tem alguma coisa de errado com o pastor está doente. Tem errado com o pastor. Sabe o que tem de errado com o pastor? O pastor é de carne e osso. É isso que está errado, devia de ser de aço. Ele não tinha nada, não pegava nada. Mas as pessoas têm uma coisa que não fala, não pode falar. Senão, como é que vai ser? Mas pode ter a enfermidade e viver a vida inteira com ela e não morrer dela. Porque a Bíblia diz, né? Estava doente lá e... Mas por que, Jesus, essa enfermidade? Ele fala, mas essa enfermidade não é para a morte. É para a glória do meu nome. Porque quando a gente tem um problema e continua glorificando o nome de Deus, no meio do problema, fora dele é fácil. Mas dentro da situação, você glorificando a Deus e agradecendo a Ele, porque se Ele permitiu é porque tem propósito. Se Deus permite alguma coisa na vida do cristão, o cristão tem que ter essa convicção. Se Deus permite é porque é algo de muito bom e muito grandioso que tem para acontecer. Porque senão não tem sentido. É para crescimento das pessoas que estão em volta. Às vezes acontece alguma coisa com alguém que não teria condição. Para que está? Por que está acontecendo isso? Como é que está acontecendo? Não é essa a pergunta. É o que tem que mudar. Deus permite que algumas coisas aconteçam com pessoas para curar outras. Para mudar a vida de outras que estão em volta. Porque a única maneira que Deus achou, o único caminho que Deus achou para alcançar o coração daquela pessoa foi aquilo. Eu já fiz várias vezes essa pergunta para as pessoas, principalmente com criança doente. A garota chegou lá na igreja doente, uma semana. Primeiro foi um garoto, uma semana sem comer.
Indo para o hospital quase todo dia. Tudo que comia, vomitava. Eu falei, Jesus vai curar. Né? Eu falei, Jesus vai curar. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Se não acontecesse isso com ele, você estava aqui? Perguntei para a mãe. Não. Eu falei, pois é, tá vendo? É a mesma história da Bíblia. Por que aconteceu aquilo com aquela criança? Por que ela está doente? Foi o pai ou foi a mãe que pecou? Nenhum dos dois. Jesus falou. Não foi nem o pai nem a mãe que pecou. Aquela enfermidade lá é para a glória do meu nome. Qual é a glória do nome de Jesus? Quer que, Jesus é maravilhoso. Não. A glória de Deus é ver as pessoas vindo para Ele. Essa que é a glória dele. Porque Ele quer o nosso coração. E quando a gente entrega, a inocência do ser humano é muito grande. Porque, eu não quero ir para a igreja não, porque eu não quero obedecer, eu não quero, sei lá, não quero orar, eu não quero entregar dízimo, não quero ficar indo na igreja todo culto. Tá bom. Venha para a igreja e deixe Deus transformar a sua vida. Venha para a igreja e diga assim, Senhor, eu não quero compromisso nenhum contigo, eu quero se eu quero meu coração, eu vou te dar meu coração, pode tomar ele. Dá liberdade para Deus tomar o coração. Aí eu vou revelar para você, agora eu sou profeta que vou revelar, o pessoal não gosta de revelação, então eu vou revelar agora aqui. Vou revelar para você dizer, caramba, aquela igreja é a igreja da revelação. Deus pede seu coração, você dá o coração para Ele, né? Olha como é que vocês são inteligentes, quer ver uma coisa? Aí dá o coração para Deus, né? Vocês vão revelar agora, não vai ser nenhum. Aí, quando teu coração está na mão de Deus, que você entregou para Ele, e teu coração está ali adorando a Ele, eu gosto de Jesus, não quero compromisso nenhum com a igreja, não quero fazer nada, não quero isso, não quero aquilo, né? Que nem eu era. Quando eu falava em dízimo, eu costurava o bolso, quase que eu ia para a igreja com o bolso com fechecré no bolso, para não ter problema. Aí, teu coração está na mão de Deus. Aí, o que Deus pedir para o teu coração, será que tu vai obedecer sim ou não? Não vai obedecer? Tudo que Deus mandar, o coração vai obedecer, não é você. O coração vai obedecer a vontade de Deus, não é? Se Deus falar assim, eu gostaria tanto que você tivesse todos os cultos, aí tu vai vir não. Vai obedecer. Olha a estratégia de Deus. Ele quer o coração. Porque se a gente entregar o nosso coração para Deus, a gente vai acreditar em tudo que Ele falar, a gente vai acreditar em tudo que Ele mostrar, a gente vai acreditar em tudo que Ele quiser, vai obedecer tudo que Ele pedir. Então acaba a dificuldade. A dificuldade, quer ver uma coisa que o homem tem? Eu sei que nenhum homem que está aqui tem essa dificuldade. Eu tive no começo. Quando eu me converti, eu ficava preocupado com o que as pessoas iam falar, meus amigos iam falar, que eu andava com eles, que eu bebia com eles, que eu saía, né, com eles. Parava para tomar aquela cervejinha na sexta-feira, comer um churrasquinho. Eu falei, o que esses caras vão falar? Vão ficar falando que eu sou bitolado agora, que eu sou crente, que eu sou... Quando eu entendi que eles não poderiam fazer nada pela minha vida, nem pela minha família, por ninguém, a única coisa que eles podiam fazer por mim é me levar para o caminho errado. Estou nem aí. Aí que eu firmei mesmo o pé, e teve alguns que começaram a me chamar de pastor. Eu falei, rapaz, o cara está profetizando a minha vida, olha o que ele arrumou para mim. Tinha um que eu ia lavar o carro, um amigo meu, amigo mesmo, bebia comigo. Quando eu chegava lá, montei um lava-jato para ele, que estava numa situação ruim. Eu falei, eu vou comprar o maquinário todo, vou montar o lava-jato, não quero nem saber disso. Eu só vou lavar meus carros lá, de graça, mas o lava-jato é seu. Toda vez que eu chegava lá, ele chegou o pastor. E eu, 3 anos de convertido, sei lá, 4 anos. Falei, esse cara tá maluco, rapaz? Que pastor o quê? Tá doido? Olha o que ele arrumou para mim. Aí ele nem me viu, ele morreu e nem me viu o ministério pastoral. Ele morreu tem mais de 10 anos, 15 anos. Mas eu não me preocupei mais com isso. Mas a gente, para isso, tem que ter o mesmo entendimento que Paulo teve com Maria ali, ó, em Romanos 7. O mal que eu não quero fazer está em mim. Qual é o mal que eu não quero fazer? Eu não quero desacreditar das coisas, mas eu desacredito. Que isso, pastor? Poxa, o senhor
trata das pessoas, mas tem pessoa que a gente olha e diz, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Porque tu já fez tanta coisa, já falou tanta coisa, já agiu tanto na vida da pessoa, Deus já agiu, já fez milagre, já transformou, já curou, já libertou. E tu não vê mudança, diz, pô, se Jesus fez tudo isso, eu vou conseguir mudar a história? Mas às vezes, uma coisa boa é você não ser muito normal, é você ser meio maluco, meio doido, porque aí as pessoas acabam gostando de você. E aí, pô, vou lá que é legal, não quero saber disso não, mas vou lá na igreja lá que eu gosto de ver o Alex falar que ele é meio doido, ele fala um negócio meio... E vem para Jesus, mas está ouvindo a palavra. E aí a palavra me ensinou desde o começo da minha caminhada, 30 e tantos anos atrás. Ela nunca volta vazia. Aleluia. Nunca. Ela sempre vai alcançar um objetivo. Eu não botei lá quando foi pregado para mim lá atrás. Mas ela veio trabalhando no meu interior. Veio trabalhando, veio trabalhando. Uma hora a semente germinou. Depois que a semente germina, não tem jeito. Não tem como a semente de maçã virar um pé de abacaxi. Não tem como. Ela vai crescer aquele pé de maçã. E se você deixar, ela vai frutificar. O que é frutificar? É as pessoas que olhavam para você e não acreditavam também em você. Não acreditavam em você. Porque você não acreditava, como eu, duvidava de tudo. Por isso que eu não tenho problema com gente que duvida. Não tem problema, porque eu sei que a cabeça funciona mais ou menos igual a minha funcionava, há 30 e tantos anos atrás. Então, de repente, a pessoa olhando para a gente, vai dizer assim, caramba, se pensava daquele jeito, e está assim hoje, né? A família está bem, está estruturada, os filhos saudáveis, bem casados, a estrutura bacana, é isso que eu quero para mim. Meu irmão, você não tem que querer dinheiro, você não tem que querer casarão, você não tem que querer carro bonito, você tem que querer a tua vida estruturada. E isso Jesus pode dar. Mas não pode dar o resto da vida não, pastor? Claro que pode. Claro que pode. Tu só conhece cristão duro? Só eu conheço duro. Mas tem um monte de gente aí que tem a situação boa, que vive bem. Não é porque é cristão que deixou de ter as coisas de uma vez, pode ter até mais. Eu profetizo às vezes algumas coisas na vida das pessoas que Deus manda eu falar, que as pessoas nem acreditam, a própria pessoa não acredita. Eu acredito, porque Deus está me mostrando, mas a pessoa não acredita, porque não está vendo ainda. Então a gente precisa olhar para essa situação de Paulo e dizer assim, caramba, Paulo, que isso? O bem que ele queria fazer, porque ele estava dentro dele, ele tinha um entendimento do que ele precisava fazer através da lei de Deus. Mas ele não conseguia fazer, porque ele não tinha domínio total sobre os sentimentos que tinha no corpo dele. E aí às vezes a gente não entende determinadas coisas. Eu quero perdoar, mas eu não consigo. Por quê? Ai, mas eu estou... Não, calma. Você não consegue perdoar porque ainda tem um sentimento dentro de você que está dizendo assim para você, ó. Não mudou não. Cuidado, continua igual. Não esquece isso não. Aí você fica com aquilo na mente, e aquilo toda vez que você olha para a pessoa te dá até raiva. Ei, pastor, que é isso? Eu estou ficando maluco? Não, estou falando isso aí. As mulheres que eu digo. Não as meninas que têm namorado, né? Teu namorado nunca fez nada que desagradou e ficou com raiva dele, não, meu. Não queria nem ir perto de você. Ele chegava e tu dizia, não sei, tu só não falava. Mas o pensamento estava assim, não sei o que esse infeliz veio fazer aqui. Ou não? Sim ou não? Não. O pastor adivinha as coisas, né? O pastor tem bola de cristal em... pastor tem uma bola de cristal em casa que não molha, aguenta tudo, fala tudo. Mas por quê? Agora eu te faço uma pergunta, você quer fazer isso? É esse o sentimento que você quer ter? Por que tu tem? Por que tem?
na Bíblia. Paulo diz, isso está dentro de mim. Eu estou tentando arrancar isso até hoje. Mas eu não consegui ainda. Ele só vai conseguir lá no final, quando ele diz, combati o bom combate. Encerrei a caminhada e guardei a... Por isso, eu agora estou pronto para receber a minha coroa da vida. Entende? A dificuldade que às vezes a gente tem, o inimigo coloca isso como se fosse algo que não vai permitir que você tenha a tua salvação. É mentira. Mentira. Por isso que a Bíblia ensina, às vezes fala, às vezes cala. Porque às vezes você fica calado ou calada, né? Porque mulher não é de falar muito, quem fala muito é homem. Então você fica calado, quieto, recebe, né? Aquela coisa que não é o que a pessoa quer falar ou agir daquela forma, mas está dentro, é intrínseco, está dentro. E aí a gente precisa ir aprendendo a lidar com isso até expulsar esse sentimento, tratar isso, para poder o Espírito ir ocupando espaço, porque a cada momento que a gente libera sentimento ruim, pensamento, a gente vai liberando, o Espírito vai ocupando espaço, vai ocupando espaço, vai ocupando espaço. Daqui a pouco, né? Aí a irmã fala assim, a fulana parece uma boba, uma otária. O marido já pintou e bordou com ela e ela perdoou ele. Será que a fulana que é uma otária ou ela que é uma otária? Porque a gente precisa, o quê? Buscar, às vezes, o entendimento da outra pessoa, que não tem. Mostrar, através das nossas atitudes, da nossa palavra e dos nossos gestos, que a gente tem um conhecimento de um Deus que é perdoador, mas de um Deus que é amor, né? Deus que é amor, mas ele é também o quê? Gente inteligente é outra história, né? Não é só amor não, ele é fogo consumidor. E eu já falei isso aqui e vou repetir. Deus nos tira de um lamaçal, de um lugar ruim, tira de uma situação totalmente nojenta, totalmente... Mas Ele não quer que a gente volte de novo a fazer a mesma coisa. Ele quer que a gente saia. Por quê? Porque aí eu vou no outro versículo também que é legal, que vocês não vão esquecer. Quando Deus liberta um homem, é o que diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo não, libertou aquele homem de um demônio. Um demônio. E quem conhece o mundo espiritual sabe muito bem o que esse versículo está dizendo. Libertou daquele demônio. Se ele voltar a fazer, a condição desse homem é 7 vezes pior do que a primeira. O que é 7 vezes pior? Pode ser 7 demônios? Pode. Mas pode ser, se você não tinha enfermidade, vai ter. Se você não tinha dificuldade financeira, vai ter. Se você não tinha qualquer coisa que você imaginar, você pode ter. Então é isso, é que é o entendimento que nós temos que começar a olhar para isso, porque você só vai acreditar totalmente nas coisas de Deus quando você começa a enxergar que aquilo pode acontecer na tua vida. Paulo diz, o mal que eu não quero fazer, eu pego fazendo. Mas o bem que eu desejo fazer, eu não consigo. Por quê? Porque ele estava se policiando. Se ele não tivesse se policiando, ele não ia perceber isso. Porque quantas vezes a gente faz mal a alguém e nem nota? Você só nota às vezes quando a pessoa magoou, chateou. Mas a gente não queria fazer aquilo. Mas fez. Agora tem a oportunidade de corrigir? Tem, corrija. Corrija. E quando a gente começa a corrigir, as coisas começam a tomar um rumo diferente. É o que ele fala da caminhada.
Foi uma caminhada. Teve preso? Teve. Aí você fala, o crente fala assim hoje, não sei por que eu estou sofrendo isso, não sei, não fiz nada. Mas não é para você, pô. Mas não é para você. Você está passando por essa situação, é para transformar a vida de outra pessoa. Mas Deus está me usando, glória, Deus está me usando como ferramenta de transformação na vida de outra pessoa. Não é reclamar, poxa, mas tem que ser eu? Não, tem que ser você, porque se fosse o outro eu não ia aguentar. Deus sabe disso. Deus não usa fraco, não adianta. A gente fala, Deus está me usando, eu estou tão fraco. Aí acontece algumas coisas, eu digo, não sei como é que eu vou conseguir suportar isso. É para você ver que tu não estava tão fraco quanto tu imaginava. Que se tivesse, tinha caído. Passei por uma situação gravíssima. Passou. Acabou. Paulo, quantas vezes Paulo foi preso? Paulo preso na cadeia, preso na cadeia. Quantas cartas escreveu dentro da cadeia? Para libertar o povo. Carta. Sabe o que quer dizer isso para mim? O corpo pode estar preso, mas o espírito é livre. Ele vai aonde quiser. Onde quiser. Eu estou preso a determinada situação, mas o meu espírito é livre. Ele tem asa, ele pode ir onde ele quiser. Ele visita quem ele quiser. Eu peço a ele, e se for da vontade dele, ele vai lá e visita. Ele cura, ele liberta, ele restaura, ele renova, ele fortalece e bota no caminho de salvação. Eu posso achar impossível. Posso achar. Já tratei de alguns casamentos, se eu olhasse aos meus olhos naturais, isso não vai dar certo nunca. Isso nunca mais vai voltar a ter jeito. Mas pelos meus olhos espirituais, eu podia ver a situação crítica. Eu dizia, quer ajustar? Quero. Deus vai dar jeito. Acabou. A confiança é essa. É essa confiança que nós temos que ter. Para caminhar com Jesus, não dá para ter dúvida. Você tem que passar pelas situações, sofrer nela, mas continuar caminhando. Não pode parar, não pode desanimar. Não temos esse direito, porque muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram presas, muitas pessoas passaram por várias situações para que eu e você estivéssemos aqui. Então hoje, nós somos Atos 29. Glória a Deus. Mas não tem, pastor, Atos 29 na Bíblia, até o 28 só. Nós estamos escrevendo o 29. Aleluia. Com a nossa vida, com a nossa postura, com a nossa fé. Se eu mantiver a minha fé de pé, eu posso começar como Tomé e terminar como Pedro. Meu Deus. Então essa a convicção que nós temos que cultivar dentro de nós. Não dá para olhar para a circunstância e acreditar que aquela circunstância é maior do que o meu Deus. Mas eu não acredito nisso não. Então como é que você acredita que não vai dar certo? Se eu não acredito que aquela circunstância é maior do que o meu Deus, por que eu estou dando atenção para ela? O negócio não está legal, não está muito bom, mas em nome de Jesus vai ficar. Quando a gente fala que Deus abre porta até onde não tem parede, é exatamente isso. Você vai num lugar para resolver um negócio, chega lá, é uma oportunidade. Deus cria, aí você vai em alguém, chega lá para resolver uma coisa, você pensa que vai abençoar, quem é abençoado é você. Eu nunca fui tão fortalecido na vida como uma vez eu fui orar numa casa, ali perto de onde eu estou morando hoje. Fui orar numa casa, uma senhora me atendeu de 78 anos de idade, com cabelão enorme, até aqui a cintura. Com mais dois velhos dentro de casa, uma irmã e o outro irmão. E eu fui lá para orar pela casa, porque a irmã dela estava doente, ela cuidava da irmã, e ela me mostrou a casa toda, fui no terrado, fui em cima com ela, a mulher cheia de disposição, e aí oramos e tal, aí no final sentamos para conversar, e ela contando a história da vida dela, tomamos um café, no final ela contou a história, eu falei, essa mulher, meu Deus do céu, que disposição essa mulher tem, trabalha pra caramba, cuida de dois velhos, cuida dessa casa toda, meu Deus, com 78 anos de idade, quantos anos só tem? 78, aí ela falou, mas eu só penso que eu sou bem saudável, eu falei, não,
isso? Aí, como assim, senhora? Tem. E não é fraco, não. É brabo. Não quis nem saber. Porque eu já estava absorvendo aquela disposição dela. Aquela vida. Aí quando a gente saiu de lá, eu falei pro pessoal que estava comigo, eu falei, todo mundo aqui pensou que veio para cá para abençoar, né? Para entregar, né? Todo mundo recebeu. Glória a Deus. A gente às vezes pensa que vai para abençoar. Deus usa a pessoa que está lá para quê? Para te mostrar que a pessoa está doente, está fraco, está deficitário de saúde e está fazendo coisas que você está curando. Aleluia. Está com a ferida aberta e está botando remédio na ferida dos outros. Isso é caminhar com Deus, mas se deixar ser transformado. Porque quando a vaidade entra, é quando tira a sandália da humildade. Aí a vaidade entra. Então, se a gente tiver a sandália, com o capacete, com o elmo, com a espada, com o escudo, pode ter certeza que você vai passar por situações adversas, que você vai passar por dificuldades, mas você vai ter toda a estrutura, toda a armadura de Deus para você se desvencilhar de cada uma delas e você sair vitorioso. É não ter medo e não focar no problema, é focar em Jesus. Focar em Jesus. Propósito. Vou fazer um propósito com Deus. Eu gosto, sabe o que eu gosto? É assim, quando a pessoa fala assim, igual um amigo meu falou uma vez, Jesus, se tu existe mesmo, se esse negócio de religião, né? Que eles falam religião, esse negócio de religião é verdade mesmo, se tudo isso acontece, faz isso assim para mim, se acontecer, se resolver, eu vou caminhar contigo, não quero nem saber o que o Senhor vai fazer comigo. Faz, pô. Falei isso para um amigo meu uma vez, falei, faz, pô. Rapaz, mas se é duvidar de Deus, não é duvidar não, é fazer propósito. Porque Deus vai fazer a parte dele. Se Ele quer você e quer teu coração, Senhor, me muda. Tira essa falta minha de entendimento, essa coisa. Eu orei a Deus no começo da minha caminhada, eu li a Bíblia e dormi. Eu falei para Deus, Senhor, tira esse som do capeta de mim, porque eu vou ler a Bíblia e dormir. Só pode ser som do capeta, porque no Espírito não é. Eu começava a ler a Bíblia e não dava sono. Eu falei, porque se o Senhor quer me usar na palavra, eu não tenho conhecimento nenhum. Eu preciso ler, pelo menos o que está escrito, para o Senhor poder capacitar. Então, a oração foi essa. E Deus fez o quê? Acabou o sono. Acabou o sono. Eu não pedi? E aí Ele fez o quê? Acabou o sono. E eu fiz o quê? Tive que obedecer. Fazer o que Ele queria fazer comigo. Fui ler Bíblia, estudar, buscar o entendimento, para poder passar um pouquinho do entendimento que Ele dá às pessoas. Creia que tudo que está escrito na palavra de Deus é verdade. E tudo que Deus prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Não vai tirar nada. Nada. Se tiver que fazer, é acrescentar alguma coisa a mais. É uma questão de obediência. Se eu obedeço e sou humilde, pode acreditar que Deus vai liberar e entregar a você. Vai entregar cura, restauração, renovo, crescimento espiritual, visão ampliada espiritual, sabe, discernimento de espírito, paz. Que eu sempre digo aqui, gente, tem gente que briga tanto, que é discutir tanto por causa de razão, rapaz. Razão às vezes só leva a confusão. Aí às vezes tu tá com razão às vezes, mas tá dando problema, tá explodindo, larga a tua razão de mão. Deixa Deus agir. Se tu tiver razão realmente, lá na frente, Deus vai agir e vai mostrar que você tinha razão.
Para que você precisa brigar pela tua razão? Não preciso, não brigo pela minha razão. Abre mão dela. Ah, essa cadeira aqui não é, essa cadeira é de pedra. É mesmo? Ah, tá bom. Vou ficar, não, essa cadeira não, essa cadeira é de ferro, com um negócio aqui de napa, sei lá o que é isso aqui, com vinho. Não vou nada, pai. Vou nada. É de ferro essa cadeira? É de madeira, é? É de pedra? Ah, então tá. Pô, tu tá vendo que a pessoa tá cega. Não tá enxergando nada. Você vai ficar discutindo com ela ainda? Não. Pra quê? Entrega na mão de Deus e fala, Senhor, aí ó, é contigo. Não é comigo mais não. Faz igual o jogador fala, passei a bola, já não tá mais comigo. Né? Já não tá mais comigo, tá com fulano. Passou a bola. Quantas vezes você viu Paulo discutindo com alguém na Bíblia? Você via ele se defendendo, quando iam levar ele para julgamento, e ele mesmo fazia a defesa dele. Mas discutindo, não adianta. É perda de tempo. Gostou, não gostou. Né? É o que eu tenho aprendido, né? Depois de um tempo de caminhada, a gente vai aprendendo algumas coisas e vai praticando. Eu tenho aprendido e eu tenho que copiar o que Jesus deixou escrito. Jesus não deixou para a gente ficar andando atrás de pessoas, não. Ele não ficou andando atrás de ninguém. As pessoas querem inverter hoje. Ao invés das pessoas irem atrás de Jesus, Jesus é que tem que ir atrás. Ah, vou atrás de fulano. Aí vai, aí fulano vem. Aí daqui a pouco fulano sai de novo. Aí tu tá aqui andando atrás de outro que não teve oportunidade, daqui a pouco tu tem que voltar lá para apanhar o fulano de volta. Jesus traz. Eu nunca vi isso na Bíblia, não. Criaram isso aí. E as pessoas ficarem indo atrás. Aí ele pega texto bíblico, né? Ah, porque deixou 99 ovelhas e foi pegar uma que estava perdida. Perdida. Não é rebelde, não. Senão devia estar escrito lá, Jesus foi pegar a ovelha rebelde, que saiu. Duvido que ia. Porque não ia ser a primeira vez que ela tinha partido. Ia ser a terceira, quarta, quinta ou a sexta. Não é perdido. Perdido é diferente. Perdida sem entendimento, sem direção, sem visão, confundida, com a mente confusa. Então, quem já tem um pouquinho de entendimento, não tem como ser julgado como ovelha perdida. Perdida não. Então a gente vai aprendendo. Jesus pregou para 5.000. No final, quantos tinham? E tu pensa que ele ficou preocupado, foi atrás de cada um dos 5.000, virou as coisas, foi embora, foi todo mundo embora. Pedro falou, ele perguntou para Pedro, e tu não foi por quê? Por que preocupou eles? Não, ele já estava ficando inteligente, né? Não, Senhor, só tu tens a palavra de vida eterna, para onde eu vou? Vou ouvir quem? Não, eu vou ficar com o Senhor. Ih, Pedro, está ficando inteligente, hein? Está melhorando. No final, eu sempre dou esse exemplo, para mim é fantástico isso. O cara que um dia cortou a orelha de um camarada só porque botou a mão em Jesus, lá no final da história dele, a sombra dele curava. Olha que a gente às vezes tem uns escritos bíblicos que nós não damos tanta ênfase, né, a uma coisa que é assim, extraordinário. Um dia o cara cortou a orelha de Malcolm. Cortou a orelha do cara. Lá na frente, esse mesmo cara, a sombra dele, a gente tem que botar a mão, né? Tem que falar, tem que determinar em nome de Jesus. A sombra do cara curava. E olha que coisa interessante. Não tem um texto bíblico, nem uma passagem, que fala que a sombra de Jesus curou as pessoas. E aí, me remete ao que Jesus falou para os discípulos, lá naquela reunião, quando ele ia embora. O que Jesus falou para eles? Eu estou indo embora, não fica triste não, tá? Tá chorando por quê, bobão? Tá chorando porque eu vou embora? Para ficar perto do meu pai? Não, não chora não. Gostou das obras que eu fiz aqui? Né? Curei, libertei, restaurei. Não. Mais obras iguais a essas, e até maiores,
maiores vocês farão. Aleluia. Glória a Deus. Entende isso? Iguais a estas e até maiores vocês farão. E eu friso sempre isso, o até. Até, mas por que até? Porque depende de nós. Não depende dele. Depende de mim. Imagina um cristão chegar num hospital. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou buscando. Eu sou sincero, eu fico buscando me consertar dos meus erros, ficar atento com Jesus. Às vezes acontecem umas situações na minha vida que me dá uma destrambelhada, eu fico meio tonto, meio perdido, me dá raiva, me dá não sei o quê, mas aí eu travo, freio, que eu me lembro o que Jesus tem feito na minha vida, o que Ele pode fazer, o que eu estou buscando. Eu estou buscando. Em nome de Jesus, entrar no hospital e determinar assim, e o Espírito Santo agir ali através de mim como ferramenta. Imagina como é que... Aí sim, você vai converter um monte de médico. Eu fico imaginando um dia um cristão chegar numa enfermaria e determinar em nome de Jesus, todo mundo que está nesses leitos aí, pode levantar, em nome de Jesus, está todo mundo curado, e todo mundo sair levantando dentro do hospital, os médicos vão ficar tudo maluco. Aí não tem jeito, vai ter que confessar. Se perguntar para ele, vem cá, foi o teu remédio que curou? Não, foi esse negócio que tu falou aí. Ele não vai dizer que é Jesus, né? Foi esse negócio que tu falou aí que curou. Imagina isso. Glória a Deus. Hospital psiquiátrico. Eu acredito que existem pessoas, só que não estão na mídia, que põe a mão nas pessoas e as pessoas ficam curadas na hora. Assim. Uma vez passei no corredor aqui, aí passei por alguém, não me lembro quem foi, passei por alguém, aí quando tem essa mania, às vezes eu faço assim, e aí filho, tudo bem? Aí fui beber água. E voltei para cá, eu ia pregar logo depois. No culto seguinte, a pessoa falou assim, lembra aquele que você passou comigo ali no corredor ali? E botou a mão na minha cabeça? Lembra? Que eu brinquei contigo, né? Eu falei, tá tudo bem? Tá. Eu estava cheio de dor de cabeça. E a minha dor de cabeça passou na hora. Eu falei, viu como é que Jesus é bom, né? Jesus é rapidinha. Melhor do que remédio para dor de cabeça, bota a mão, tá. Acabou a dor de cabeça. Mas para quê? A gente não sabe. Agora, tem que estar o quê? Atento, vigilante e não se deixar levar pelas situações adversas que se levantam. Estou nem aí. Glória a Deus. Estou nem aí. Deus vai dar um jeito. Sabe o que acontece? As coisas mudam, se transformam. E a gente só tem que fazer o quê? Só tem que deixar Deus agir. O que eu tenho, grava isso, Paulo disse, eu tenho entendimento da lei de Deus, o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer, mas eu estou tentando. É esse que é o entendimento. Eu sei que eu não consigo fazer aquilo que eu quero fazer, e estou fazendo o que eu não quero. Tem algo de errado. A máquina não está funcionando direito. Para funcionar direito, eu tenho que fazer aquilo que eu quero fazer. Então, eu estou ainda sem domínio em alguma área. E eu preciso buscar esse domínio. E só vou ter esse domínio através do Espírito Santo de Deus. Foi esse recado que Paulo deixou para cada um de nós. Todos nós passamos pela mesma situação que ele passava. Mas todos nós temos que querer chegar na mesma situação em que ele fala lá, em Timóteo. Combati o bom combate, terminei a caminhada e guardei a fé. Entendi. Venci, superei e agora eu estou pronto para receber a minha coroa da vitória. Amém? Glória. Glória a Deus, combateu um bom combate. Não é nem um combate ruim. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? É o bom combate. Não é um combate ruim. É o bom combate. O bom combate da fé. Que é para a gente poder criar entendimento e sermos direcionados pelo Espírito. Deus, eu gosto
quando Deus permite algumas coisas muito próximas, né, de nós. Eu imagino que os pais daquela criança que estava doente, que os discípulos perguntaram: ué, por que essa criança está doente? Quem pecou, foi o pai ou foi a mãe? Eu imagino que os dois, o pai e a mãe, estavam precisando ver algo muito assim, ó, de perto, para poder acreditar no sobrenatural de Deus. Eu creio que aquela criança ficou curada, porque Jesus falou que não era para a morte. Não era para a morte, é para a glória do meu nome. Então, entenda assim, tudo aquilo que acontece contigo, que é a permissão de Deus, hoje, não é para maltratar, não é para ferir, não é para trazer sofrimento, não é para trazer dor, é para transformação. É para glorificar o nome dEle. Porque quando a situação cessar, quando acabar o problema, você vai poder levantar a mão e dizer: glória a Deus, aleluia. O Senhor curou, o Senhor libertou, o Senhor transformou. É isso que a gente precisa, criar esse entendimento, ter essa certeza, porque isso fortalece, não apenas renova, mas fortalece a nossa fé. Vamos orar pelos pedidos de oração. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Deus amado e santo, queremos agradecer já, Senhor, mas se entregar em tuas mãos, Pai. Cada um desses pedidos, Senhor, não conhecemos a necessidade dessas pessoas, mas o Senhor conhece cada um deles na intimidade, Pai. Pedimos, Deus, que o Senhor ajude a cada um, Pai. Cada um desses pedidos, Deus, tem um sentido e um sentimento, Senhor. Traz, Senhor, resposta, solução, dá direção, cura, liberta, restaura, fortalece, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que não sejam as nossas mãos apenas viradas para esses pedidos, mas que Teu Espírito Santo tome cada um desses pedidos, Pai, e envie resposta e solução, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós deixamos na Tua mão, Tuas mãos no Teu altar santo. Te agradecemos já por isso, Pai. Agradecemos pelo culto dessa noite, Senhor. Agradecidos pelo louvor, pela palavra, pelo ensinamento que o Senhor trouxe a cada um de nós, Senhor. Não permita, Deus, que sejamos confundidos ou enfraquecidos por astúcias do inimigo. Nós sabemos, Deus, que tudo aquilo que chega até nós, que aparentemente a nossos olhos são coisas ruins, é permissão Tua, Senhor, para que a gente cresça, para que a gente se fortaleça e seja renovado, porque o Senhor conta com cada um de nós como instrumento na vida de outras pessoas para glorificar o Teu nome, Senhor, como enfermidades e coisas que acontecem que não são para a morte, mas sim para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, leva-nos em paz para onde nós formos, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. O povo que crê, diga amém. Glória a Deus.